Rádio Ação com Eduardo Baez, Madeleine Lasco, Fernando Martins e Alexandre Almeida. Um programa da UMP, Rádio IPB3 e a PECOM. As notícias da semana e a Cosmovisão Cristã. Boa tarde, São Paulo. Boa tarde, Brasil. São 14 horas aqui no alto da Rua da Consolação, em São Paulo. Estamos aqui com o Rádio Ação de número 22, no dia 26 de novembro de 2018. Eu, Fernando Martins, Alexandre Almeida, Madeleine Lasco, vamos trazer as notícias da semana e a Cosmovisão Cristã. Você pode nos ver e ouvir através da rede de rádios da IPB, na página do Facebook, no canal IPB News YouTube, pelos podcasts no Spotify, iTunes, Podomatic, plataformas RRS, Deezer, ou seja, em tudo quanto é lugar. Hoje é sexta-feira, dia 23 de novembro de 2018, e nós vamos falar dos seguintes assuntos no Rádio Ação. Roda a vinheta. A montagem do novo governo. Um conservador no Ministério da Educação. A formação da bancada da escola. Rádio Ação entrevista com exclusividade o advogado-geral da União, doutor André Luiz Mendonça. As idas e vindas do programa Mais Médicos. Antivacinas e o surto de catapora nos Estados Unidos. Com 104 anos, a arara de Winston Churchill segue xingando Hitler e os nazistas. Missionário é assassinado ao tentar evangelizar nativos na Índia. Semana de Black Friday, na realidade, semana de ação de graças. Boa tarde, Fernando. Muito boa tarde, Edu Baez. Muito boa tarde a todo mundo que nos acompanha. Estamos gravando esse programa de segunda-feira, né? Nós não estamos aqui ao vivo. Nós estamos ao vivo. Estamos ao vivo na sexta. Na sexta. Né? E na segunda. Exatamente. Né? Então, tem hora que a gente fala de 23, tem hora que a gente fala 26, mas, né? Estamos aqui com mais uma edição do nosso Rádio Ação, nesse dia 22, aqui na IPB, com muita alegria, muita felicidade, assuntos importantes para a gente tratar do que aconteceu na semana e o que virá por aí. Pois é, e nossos companheiros, o Alexandre e a Madeleine, por estarmos aqui num horário excepcional, eles não conseguiram estar conosco. Então nós vamos tocar o barquinho aqui e seguimos em frente. De cara, nós trazemos agora uma conversa, uma entrevista exclusiva que nós vamos fazer com o doutor André Luiz Mendonça, advogado-geral da União, nomeado pelo presidente eleito Jair Bolsonaro para o próximo mandato aí, que vai começar dia 1º de janeiro, certo? Pois é, a gente recebe aqui, ao vivo conosco, é uma entrevista exclusiva, o futuro chefe da AGU, que inclusive é um dos assuntos que nós pretendemos tratar aqui, né, Edu? Em relação a isso. A gente tem um país de muitas siglas, né, mas falta ao povo entender, de fato, qual é a importância, e que é muito importante, sem dúvida, o papel das instituições, ter a liberdade que deve ter para a sua atuação e falar desses desafios e, obviamente, já desejando muita sorte, muito sucesso, muita luz ao André Luiz, o novo chefe da AGU, a partir de 1º de janeiro. Boa tarde, doutor André Luiz, tudo bem? Assim, eu tenho uma... Alô? Doutor André Luiz? Nós já temos o contato com ele, mas eu acho que ele não nos ouve, né? Nós vamos verificar aqui que nós vamos fazer justamente essa conexão ao vivo aqui com o doutor André Luiz. Nós estamos estabelecendo a linha direta. O doutor André Luiz está em Brasília. Nós aqui, né? Em São Paulo, né? Na capital federal. E ele está por lá para nos atender. E nós aqui em São Paulo, o link agora sim. Boa tarde, Olá. doutor André Luiz, tudo bem? Tá ouvindo, não? Sim, estamos ao vivo aqui, estamos ouvindo o senhor alto e claro. Boa tarde, Eduardo, boa tarde, Fernando. Agradecer a atenção, o convite, agradecer a Rádio IPB, agradecer ao Programação da Rádio IPB. E antes de mais nada, dar uma boa tarde aos irmãos da igreja, aos brasileiros que nos ouvem, aqueles que acompanham a Rádio IPB.
e que a rádio seja instrumento de bênção e de informação para a vida dos brasileiros. Amém. Amém. Doutor, doutor André, por favor, para a gente começar, primeiramente, se o senhor puder se apresentar para nós, quem que é o doutor André, o que ele fez já na vida nessa parte de advocacia? Sabemos que o senhor é pastor também ali na Igreja Presbiteriana da Esperança, em Brasília, né? Trabalha aí, serve na igreja já há algum tempo, mas dentro do campo da advocacia, dentro dessa área do direito, para a qual o senhor está sendo chamado a servir, nesse ponto, se o senhor puder se apresentar e falar para os nossos ouvintes aí, o que o senhor já, onde o senhor já está. Eu tenho toda a sua ficha aqui, doutor, mas eu gostaria que o senhor falasse. Bom, o André se formou, nasceu em Santos, hoje tem 45 anos, pai da Daniela, de 17, do Luiz Antônio, de 14, esposo da Janei. Mulher não se fala idade, então eu vou... Não, pelo amor de Deus, não faça isso. A idade da senão Janei... senão vamos ter que chamar o Ministério de Casais aqui. É verdade. Enfim, um menino, filho de um pai bancário, uma mãe dona de casa, fez faculdade em Bauru, tenho 3 irmãos, me formei em 93, estou completando 25 anos de formado no direito. Advoguei logo no início, na iniciativa privada, um pequeno escritório, numa pequena cidade do interior de São Paulo, Miracatu, com muita dificuldade. Eu brincava que há 18 anos eu tinha um sapato parecido com o que eu estou usando hoje, há 18 não, há um pouco mais de 20 anos, e um pouco furado, pegando ônibus para fazer audiência, mas um jovem crente, temente a Deus, que sonhava em fazer qualquer coisa bem feito, como se estivesse fazendo para Deus, e que estudou, se dedicou, passou num concurso da Petrobras, onde foi advogado por 3 anos, foi morar no Rio de Janeiro, foi chefe substituto da área de contratos e licitações. Em 2000, 7 de fevereiro de 2000, assume a Advocacia Geral da União, na cidade de Londrina, cidade escolhida não pelo trabalho, mas pelo local onde eu faria seminário. Os meus locais de escolha eram cidades onde havia seminário. Então, onde tinha seminário eram minhas opções de ir trabalhar. Então, inicio ali minha jornada na AGU e, ao mesmo tempo, no seminário Faculdade Teológica Sul-Americana. Me formo em 2003, em Teologia. Em 2004, eu assumo a Procuradoria Seccional da União em Londrina. Em 2005, recebo um convite para trabalhar por 60 dias aqui em Brasília, para um trabalho específico. E chego aqui em agosto de 2005 e daqui não saí mais. Na verdade, praticamente só voltei para buscar as minhas coisas, recebi um convite para ficar aqui como subcorregedor disciplinar inicialmente, depois adjunto do Procurador-Geral e diretor do Departamento de Patrimônio e Probidade. Deixo para fazer mestrado na Universidade de Salamanca em estratégias anticorrupção. Volto ao Brasil, assumo a vice-direção da escola da AGU, saio novamente do Brasil, vou para os Estados Unidos, fico como professor visitante, pesquisador numa universidade americana. Ainda nos Estados Unidos, recebo um chamado para assumir a Corregedoria Geral da AGU, acabo deixando a família lá, venho antes do tempo. Na sequência, assumo a assessoria especial do Gabinete do Ministro da Transparência, onde passo a coordenar os acordos de leniência, seja relativos à Operação Lava Jato ou não. Depois a gente pode até falar um pouco sobre isso. E enquanto aqui trabalhava, tive uma reunião com a assessoria do presidente da República, no domingo, à tarde. Acabei até faltando no culto. Opa, pastor. Acabou. Tive que correr atrás aqui de gente para ajudar ali durante a reunião. Enfim, acabou 7h30 da noite a reunião e me disseram que era uma entrevista, que tinham outros nomes. Mas na terça-feira eu recebo uma ligação
dizendo que o presidente gostaria de conversar comigo e me conhecer. Então, foi uma noite, a palavra de Deus diz para a gente não andar ansioso, mas não é uma noite tão simples de se passar, né? E, enfim, às 8h30 da manhã tem um encontro com o presidente da República, um encontro muito profissional, junto com o general Heleno, alguns assessores diretos do presidente, uma conversa um pouco mais de meia hora, e expliquei, perguntaram, expliquei o que eu penso da instituição, dos desafios, de como a instituição pode ajudar o país. E ao final da reunião, ele me comunica que havia gostado do que tinha ouvido e que meu currículo credenciava a assunção da chefia da AGU. Então, que naquele momento eu estaria recebendo o convite oficial para ser o novo advogado-geral da União na gestão Jair Bolsonaro, que se inicia a partir de 1º de janeiro de 2019. Okay. Então, esse é um resumo aí da história, com muitas dificuldades, muitos momentos de choro, de, às vezes, achar que Deus havia se esquecido da gente, mas sempre no íntimo e no fundo, sabendo que Deus não desiste de nós, e que Deus nos acompanha, e que Deus é o Senhor da história, e Ele que guia os nossos passos. É isso. Muito bom, pastor. Pastor, ministro, advogado, agora não sei como chamá-lo. Qual a melhor maneira? André, ok. A gente é pó e ao pó voltará. Então, toda essa titulação para a gente é muito secundária. O que a gente leva não são os títulos, o que a gente leva é a presença de Deus e o que a gente fez diante de Deus e dos homens na nossa passagem pela terra. Então, da forma mais simples possível, sem cerimônia, e só que Deus nos ajude a caminhar e a seguir. Tá certo. André, nós vamos passar para a parte mais técnica agora da conversa. O Fernando vai fazer algumas perguntas para você, tá bom? Tá ok. Muito bem. André, advogado-geral da União, o que a gente fala aqui está debaixo do artigo 131 da nossa Constituição, da nossa Carta Magna, que justamente trata, né, da Advocacia-Geral da União, pelo preâmbulo que foi feito pelo André, realmente o parágrafo 1º exige que o advogado-geral da União seja, de fato, uma pessoa, o chefe, né, advogado-geral da chefia, seja uma pessoa de notável saber jurídico e de reputação ilibada. É algo que pudemos ver que teremos, né, de fato. Sim. Né? A própria a Grace Mendonça, que está no cargo, ficou muito feliz com a escolha do Dr. André, que nos acompanha nesse momento, desejando sucesso, desejando sorte, disse estar muito satisfeita com a escolha. Doutor André tem esse trabalho feito no exterior, né, os estudos, enfim, combate à corrupção. Em primeiro lugar, eu gostaria de perguntar, doutor, sobre o trabalho da Advocacia-Geral da União, que muitas vezes as pessoas elas não têm ideia daquilo que tem que fazer a Advocacia-Geral da União. Ela é a responsável por proteger realmente o que é da União, não é? Eu acho que esse que é o fato principal, é a advocacia pública, né, no âmbito federal, é tomar conta do que acontece na União. Por isso, a importância de nós termos um órgão como a AGU. É isso, doutor? É isso, Fernando, obrigado. Assim, só registrar, assim, esqueci de falar, mas com muito sacrifício do pessoal e da família, nesse ano também completei o doutorado em Salamanca enfim, mas quanto à pergunta específica, pergunta relevantíssima. A população normalmente tem dificuldade de identificar qual é o papel da AGU. O papel da AGU é cuidar de todo o interesse público que envolva a gestão de recursos públicos, que envolva a defesa desses recursos públicos em juízo. Então, qualquer ação judicial contra o Estado brasileiro, ela tem que ter uma defesa. E essa defesa é feita pela AGU. A AGU, então, evita que recursos públicos sejam indevidamente retirados
de áreas essenciais das políticas públicas, como saúde, educação, saneamento, e esses recursos possam, então, ser efetivamente ou estar disponíveis para que sejam efetivamente aplicados no interesse público. Então, ela representa a União no Supremo Tribunal Federal, nos tribunais superiores, na Justiça Federal, onde tiver o interesse da União, ali estará a AGU. São milhões e milhões de ações judiciais nas quais a AGU faz a representação. Além disso, ela tem um papel importante na recuperação de valores desviados dos cofres públicos. Ela faz, por exemplo, as execuções dos julgados do Tribunal de Contas da União, ela ingressa com ações de improbidade quando identificados ilícitos, por exemplo, pela Polícia Federal ou pela Controladoria. Por exemplo, a minuta padrão de ação de improbidade da União, da AGU, nas ações da Lava Jato, fui eu que confeccionei ainda, lá atrás, em 2015. Então, ela tem esse papel importante de recuperação de valores desviados dos cofres públicos. Além disso, um papel que é essencial, ela faz o assessoramento jurídico de todos os órgãos da administração pública. Então, ela cuida, vamos dizer assim, do alfinete ao foguete. Onde você imaginar que existe uma política pública, privatizações, contratações públicas, concessões, pagamentos de valores, e que demande pareceres jurídicos, orientações jurídicas, ali deve estar a Advocacia Geral da União para prestar o devido suporte ao gestor público. Por quê? Para que o processo, esse encaminhamento das políticas públicas seja feito com eficiência e com segurança jurídica, para que o país não perca tempo na execução das suas políticas públicas e, ao fazê-lo, o faça da melhor forma possível para a garantia do interesse público. Então, em linhas gerais, é isso que a AGU faz. Certo. O senhor citou agora os acordos de leniência que foram celebrados aí. Como é que o senhor analisa essa atuação da AGU nesses acordos de leniência da Lava Jato? A atribuição legal dos acordos de leniência é da Controladoria Geral da União. Eu até vim para a Controladoria justamente para coordenar essa área desses acordos, em razão da experiência profissional pretérita. O que eu posso dizer em linhas gerais assim, dos acordos de leniência? O acordo de leniência é, na história do direito brasileiro, o melhor instrumento de prevenção e combate à corrupção que já existiu. Para que vocês tenham uma ideia, nas ações judiciais e ações civis públicas que a AGU tem de improbidade, de cobrança de valores, os índices de recuperação, eles giravam até pouco tempo em torno de 14%, 15%. E já eram índices considerados altos. Nos acordos de leniência, nós estamos alcançando índices superiores a 70% de recuperação de ativos. E mais, esses índices não são o valor final, porque quando a empresa delata as pessoas que praticaram o ilícito e paga por isso, a União, o Estado brasileiro, ainda vai atrás daquelas pessoas que foram delatadas, para que essas pessoas também complementem os valores que devem ser ressarcidos. Outro aspecto importante, a CGU, ela tem o poder de fiscalizar os órgãos públicos, mas a CGU não tem poder de fiscalizar as empresas. Porém, as empresas que assinam os acordos de leniência, elas passam, durante a execução de todo o acordo, a estar sujeitas à fiscalização da Controladoria Geral da União, inclusive em questões contábeis, na questão da aplicação dos seus programas de integridade, de técnicas de prevenção à corrupção. Então, o acordo de leniência ele corrige o passado como nenhum outro instrumento fez, e ele coloca uma perspectiva de futuro através da qual a empresa passa a ser um aliado do Estado na prevenção da corrupção. Daí a importância do Instituto do Acordo de Leniência. Agora, doutor,
um assunto recorrente, um tema recorrente do programa do presidente eleito Jair Bolsonaro é o combate à corrupção, né? Como é que o senhor vê o trabalho que está sendo desenvolvido, até porque o senhor já está dentro, né, da máquina que atua nessa questão do combate à corrupção, e que medidas que a gente pode imaginar, eu não sei se o presidente deu algum indicativo em relação a isso, para aperfeiçoar, para melhorar, sobretudo a defesa do patrimônio público federal nessa área e também na execução disso, né, de que seja feita cada vez mais justiça e de que a corrupção, que é um mal endêmico no Brasil, seja minimizado. O grande indicativo do presidente Jair Bolsonaro, ele deu ao convidar o juiz Sérgio Moro para ser o seu ministro da Justiça e Segurança Pública. Esse é o cartão de visita para a sociedade brasileira, de que a questão da corrupção e da criminalidade será tratada com seriedade. Muito nos honrou o convite dele por haver considerado um critério técnico, também fez assim na Controladoria Geral da União. O que nós podemos dizer é que a AGU, a CGU, ela vai estar à disposição do Ministério da Justiça e do juiz ministro Sérgio Moro para atuar de forma articulada. Então, esse é o papel que nos foi passado, essencialmente, de trabalharmos em harmonia, para que o Estado fale uma só língua, para que a gente chegue a consensos comuns e aplique as políticas públicas, inclusive aquelas relacionadas à corrupção, de forma harmônica dentro do governo. Ok. Doutor, nosso tempo está um pouco apertado aqui, mas eu queria lhe fazer uma pergunta que é também uma provocação. Então o senhor se sinta à vontade de dizer que não vai responder se o senhor não quiser. O senhor vê algum tipo de ativismo judicial na atuação do STF hoje ou não? O que eu posso dizer, e tive a oportunidade de estar ontem com o próprio presidente do Supremo, numa solenidade, o ministro Dias Toffoli, é que nós vamos investir no diálogo. O diálogo na construção de um processo de pacificação das questões judiciais também. Ou seja, o judiciário tem um papel relevante de resolver as controvérsias, a AGU vai dialogar constantemente com o judiciário, e o que a gente acredita é que tanto o governo quanto o próprio judiciário estarão sensíveis aos anseios da população brasileira, a fim de que tanto as políticas públicas como as decisões judiciais, elas tenham um parâmetro muito respaldado na Constituição, na legalidade e na segurança jurídica. Então, é um processo de convencimento contínuo que a gente vai investir, e o ministro Dias Toffoli é um estadista na condução da presidência do Supremo, e a gente tem certeza que esse diálogo vai ser construtivo para o Brasil. É nisso que a gente está investindo, é na construção do Brasil, na trazermos esperança para o nosso povo, maior qualidade de vida, bem-estar, segurança, paz nas cidades, e que o povo brasileiro tenha mais emprego. Esse o sentido é de construção, e o que eu vejo é que não só o judiciário, o executivo, o legislativo, a esperança nossa é que todos caminhemos nesse sentido. Doutor, o senhor tem algum posicionamento, do ponto de vista jurídico, obviamente, sobre prisão depois da decisão em segunda instância? O meu posicionamento pessoal é que é insustentável um processo correr indefinidamente sem que haja efetividade. A prisão em segunda instância, a partir de uma decisão de um tribunal colegiado, ela é necessária para o país, e a gente, conversando rapidamente já com o ministro Sérgio Moro, ainda ontem, a gente tocou nesse assunto, e a gente vai estar trabalhando em conjunto na construção dessa consolidação da possibilidade e legitimidade da prisão a partir de uma decisão em segunda instância. Doutor André, em relação à impunidade, hoje é um dos maiores males que a gente tem no país. Isso eu digo não só na questão da corrupção, crimes de corrupção,
mas digo também em relação a crimes contra a vida, né? Aqui no Brasil a gente pode dizer que estamos parando com essa ideia do que para mim não vai dar nada mesmo, as coisas se arrastam, as coisas se enrolam e quando vê, as coisas prescrevem, já esqueceram daquilo que eu tô passando, né, daquilo que eu fiz. Nós caminhamos para um bom, para a gente poder dizer no futuro que o Brasil não é mais o país da impunidade? O que eu posso, assim, de modo muito tranquilo dizer é que, por exemplo, nos acordos de leniência, nós ficamos sabendo de pagamentos de propina de décadas atrás. Na Operação Lava Jato, nós vemos que grandes figuras da sociedade civil, da iniciativa privada, elas acabaram sendo responsabilizadas na esfera judicial. E a grande esperança minha sim, uma resposta que eu poderia dar genérica da prevenção e do combate à corrupção, é que nós, no setor público, podemos fazer muita coisa. Porém, o problema da solução, a questão da solução do problema da corrupção, ela passa por uma mudança de cada um de nós. Somos nós, no dia a dia das nossas vidas, sendo éticos, respeitando as leis, respeitando o próximo, respeitando uma fila, respeitando os mais velhos, respeitando o ordenamento jurídico como um todo, tendo condutas pautadas por moral, por respeito, e é esse melhorar de cada um de nós, a cada dia, que nos traz esperança de termos, ao final, se não acabar com a corrupção, mas termos índices aceitáveis de corrupção no nosso país. Então, o que eu poderia finalizar é convocar os irmãos, a sociedade brasileira, a estarmos nos lembrando do nosso papel. Não são só os ministros, não é só o presidente da República, não são só os deputados e senadores, mas cada um de nós tem uma parcela de responsabilidade com o nosso país. E cada um tem essa missão de transformar esse país. É uma palavra de chamado à esperança e à responsabilidade de cada um de nós que eu queria deixar com vocês. Ok, doutor André, muito obrigado por nos atender. Os microfones da Rádio IPB e do programa Rádio Ação estão sempre abertos e à disposição do senhor para quando o senhor quiser conversar, mandar alguma notícia, estar conosco, né, discutindo os assuntos. Da nossa parte, estaremos aqui desse lado apoiando, orando e pedindo para que Deus o capacite nessa missão, ok? Não se esqueçam de orar por nós, orar pelo nosso país. Eduardo, Fernando, muito obrigado pela oportunidade. Parabéns à Rádio IPB e é uma satisfação estar aqui com vocês. Um abraço e Deus abençoe a todos. Muito obrigado, doutor André. Sucesso nessa caminhada. A gente sabe que o trabalho não é fácil, mas a fé e a perseverança são fundamentais para tudo aquilo que nós, como humanos, nos colocamos a fazer. E não tenho dúvidas que, pelo relato que nos deu aqui, pela qualidade de pessoa humana, teremos sucesso e teremos bons frutos do que virá na sua gestão. Todo sucesso para o senhor. Doutor, eu vou pedir que o senhor continue na linha um instantinho. Nós vamos fazer um break aqui e o Fernando ainda vai falar com o senhor aqui em off um instante, tá ok? Ok, obrigado, Eduardo. Pequeno intervalo e já voltamos. Você está ouvindo IPB3, a rádio com imagem. Você está acompanhando Rádio Ação, as notícias da semana e a Cosmovisão Cristã. 14 horas e 30 minutos em São Paulo, aqui no alto da Rua da Consolação. Nós estamos no Rádio Ação desta, excepcionalmente, sexta-feira, porque tivemos aí essa oportunidade de uma entrevista exclusiva com o Dr. André Luiz Mendonça da AGU e falando sobre o assunto ainda mais, o governo está sendo formado. Ao estar sendo formado o governo, nós já temos aí vários ministros, já foram definidos 13 ministros do governo de Jair Bolsonaro, que são os seguintes: o ministro Onyx Lorenzoni, que casou ontem, por sinal, da Casa Civil, o ministro Paulo Guedes, da Economia. Você foi convidado? Não chamaram a gente. Não fui também. Não foi.
Não foi? Mas o microfone do Fernando acho que não tá aberto aqui. Então tá bom. Eu não fui convidado, o Arthur não foi. Eu não sei nem se teve a clássica barquinha de maionese ou batata salsa, porque casamento bom tem que ter barquinha de maionese, croquete e batata salsa. Porque senão você não tem um casamento, né? E Coca-Cola para mandar embora esse negócio. Mas vamos lá. Então, repetindo, Onyx Lorenzoni, da Casa Civil, Paulo Guedes, da Economia, General Augusto Heleno, Segurança Institucional, Marcos Pontes, na Ciência e Tecnologia, Tenente Coronel Aviador, né? Aliás, a presença de militares não poderia ser diferente, não poderia ser menos esperada, né? Sérgio Moro, na Justiça, Tereza Cristina, na Agricultura, General Fernando Azevedo e Silva, na Defesa, Ernesto Araújo, nas Relações Exteriores, e Wagner Rosário na Transparência CGU, Luiz Henrique Mandetta na Saúde. Esse parece estar balançando um pouquinho, né? Não sei o que vai acontecer ainda. E já que, né, ele recua o tempo todo, quem sabe. André Luiz Mendonça na AGU, acabamos de falar com ele. Gustavo Bebiano na Secretaria-Geral da Presidência. E ontem foi anunciado o Ricardo Vélez Rodrigues, né, que está sendo o grande ponto da discussão desde Colômbia. Vélez, eu pensei que era o Vélez jogador, o time... Eu pensei no Vélez Sarsfield, exatamente, né, da Argentina. E é interessante, porque a escolha do Ricardo Vélez Sarsfield, eu falando Vélez Sarsfield. Tá ligado o microfone do Fernando aqui? Tá sim. É só a luz que... A luz que não ligou, tá. O Ricardo Vélez, ele é um intelectual da direita, né? Ele é um intelectual vinculado aí ao conservadorismo, e é o segundo nome que é cravado no ministério do Jair Bolsonaro por influência do filósofo Olavo de Carvalho. Isso. Os dois, né? Você tem então o Ernesto Araújo e o Ricardo Vélez foram diretamente indicados por Olavo de Carvalho, que é um monarquista. Olavo de Carvalho. O homem mais influente da República, pelo jeito, é monarquista. Vocês viram a entrevista dele para a Carta Capital? Vi. Ele chamou de Carta Capital. Carta Capital. Ele republicou a entrevista, a Carta Capital. Mas eu achei uma coisa interessante dessa entrevista do Olavo de Carvalho, especificamente na questão da educação, que é de onde nós estamos falando agora já do Ricardo Vélez, em que ele não é um adepto do projeto Escola Sem partido, tal qual está colocado. Ele diz que a escola tem que ser de todos os partidos e não uma escola sem partido. Pois é. E por sinal, cá entre nós, o projeto original é risível. É risível. E eu tô falando, quem está falando aqui é um professor de história que não é de esquerda e que sofreu a vida inteira no exercício do magistério nas escolas, por não ser de esquerda, sendo tesourado por colegas de esquerda. Porque, assim, esse negócio de doutrinação, vamos botar a palavra correta, o que há é uma hegemonia, mas não uma doutrinação. Doutrinação, quem estudou no regime militar teve. Agora, assim, no contexto você tem uma hegemonia. Agora, o Olavo de Carvalho, que emplacou esses dois nomes, ele é claro no que ele diz respeito a uma escola plural e não uma escola única. Isso é interessante do Olavo de Carvalho. Já que estamos falando do Ricardo Vélez, né? Não, e tem que ser, eu acho que tem que ser plural. Né? Eu acho que realmente a hegemonia é o negócio. E eu vejo isso no jornalismo também. Sabe, eu vejo isso no jornalismo também, é a mesma coisa, a gente às vezes sofre, né? Mas a gente tenta mudar isso, né? A gente tenta evoluir, né, com essas questões. Vamos acompanhar, né? As coisas estão se encaminhando. Eu achei que ele fosse deixar o Ministério da Educação, o Bolsonaro fosse deixar para o fechar das cortinas a escolha do nome, né? Mas não, me surpreendi, errei, achei que ia ser o Stavros Chantopoulos. Eu também achava que ia ser o Stavros Chantopoulos, mas me enganei, me equivoquei. Me equivoquei. E essa questão da educação, o seu companheiro lá da Jovem Pan, Zé Maria Trindade, ele chama o Ministério da Educação de Ministério do Futuro. E eu acho que ele está muito certo, porque toda e qualquer nação que promoveu uma mudança estrutural passou necessariamente por uma mudança profunda na estrutura de educação. Exato. E há uma gritaria aí hoje sobre a indicação do Vélez,
Porém, nós tivemos 16 anos de alguém, de um mandato que se falava muito de educação, mas a educação brasileira está na rabeira mundial. Teve investimento, mas está na rabeira mundial, né? E aí vamos ver o que vai acontecer. É interessante também observar a situação, porque existe um movimento que surgiu logo após Pode ligar para o Miguel Thompson, por favor. Logo após não. Ele está pedindo para esperar 10 minutos aqui. Pô, não sei se eu consigo render o bloco, o Miguel. O Miguel está ouvindo a gente aqui. Mas o Miguel Thompson, que é CEO do Instituto Singularidades, um dos principais institutos de educação aqui de São Paulo, Sim. De ponta na parte de educação, ele está liderando um movimento chamado a Bancada da Escola. Qual que é o pensamento dele e do grupo que se juntou? Se tem uma bancada chamada da bala, eu não gosto dessa palavra bancada Também da bala. não gosto. Ou bancada da segurança, né? Muito embora eu seja especialista em segurança pública, eu acho o nome horroroso. Horroroso. Tem a bancada evangélica, que também mais nos envergonha que qualquer outra coisa, mas enfim. Tem a bancada evangélica, tem a bancada do boi, ou bancada ruralista. Por que não uma bancada da educação para poder também intervir nos assuntos legislativos? E se mostrou necessário, né? Lógico, e é uma coisa... E seria a bancada realmente construtivista. Uhum. Né? Porque a gente vê... o que me preocupa no futuro governo é você tentar fazer as coisas só através de bancada. A bancada ruralista indicou a Tereza Cristina, a bancada disso indicou não sei quem e tal, e os assuntos grandes do país, tipo a reforma da Previdência... Mesmo a reforma educacional. Da educação. Você não consegue dialogar com as bancadas. O cara da bancada ruralista, a reforma do ensino médio, não sei, não me interessa, né? Isso não... Então fica difícil quando você precisar dialogar dos assuntos nacionais... Você ficar indo assim, mendigando por bancada. Mas se existe, por que não ter uma bancada de realmente algo importante, de como a educação? Educadores da saúde, uma bancada de médico, pô, o próprio Mandetta, que era deputado. Mas você viu, daqui a pouco a gente vai falar dos mais médicos, mas você viu, o Mandetta, ele tem uma fala que está no YouTube, que tem todo o sentido que ele falou. Por que o sujeito... que é aprovado para ser juiz, para ser promotor, e é mandado para uma comarca lá no fim do mundo, ele vai. E por que o médico não vai para o fim do mundo? Mas é simples a resposta. Por que ele não... Ele dá a resposta. Ele dá? Será que é mesmo que é minha? Eu não vi. A resposta é a seguinte, ele vai porque ele tem estrutura para trabalhar, ele pode ter até um bom salário lá, mas ele tem estrutura para trabalhar, ele tem o negócio e o salário está lá. E tem uma carreira para seguir. Olha... Ele sabe que daqui a 5 anos ele vai mudar de lugar. Em partes, eu discordo em partes. Essa é a palavra dele, não, né? Concordo, eu entendo. Ele já foi mesmo num fórum de uma comarca de interior Sim, mesmo? Lógico que não. Porque, olha, é feio de ver, viu? É feio de ver. Tem lugar que só assim, se pegar fogo aqui não sobra nada. Então o que eu acho que na classe médica, que eu não preciso de médico nos próximos dias, se alguém me ouvir isso não vai gostar, é extremamente corporativista. Ô Edu, veja só, imagine se fosse eu. Sou filho de médico, não é o meu caso, eu sou filho de pintor, letrista e com muito orgulho, que me trouxe até aqui. Mas se eu fosse filho de um médico, meu pai, imagina, eu sou médico lá de Araraquara, meu pai é médico, né? Meu pai é médico formado há bastante tempo, eu me torno médico. Você acha que eu vou querer ser médico no interior do Amazonas ou vou abrir uma sala do lado do meu pai e me especializar em dermatologia? Exatamente. Não estou dizendo que uma carreira é mais importante que a outra. Só que o que dá mais sofrimento? Você ser dermatologista, cirurgião plástico, fazer bariátrica em Araraquara, ou você ser médico da família de uma comunidade ribeirinha e passar 5 de 7 dias da semana a bordo de um catamarã? Pois é, esse que é o problema. A gente já vai voltar nesse assunto, Fernando, a gente falar dos mais médicos. Estamos na linha com o Miguel Thompson, meu amigo de larga data, paraguaio também. Também. De origem paraguaia. Bem picou la porta, Miguel. Oi, por aí, terei. Você tá bom, Miguel? Tô bem, super bem. Então tá bom. Tô aqui com o Fernando Martins,
para a gente Fernando. conversar um pouquinho. Eu Tudo sei que bem, você está no Miguel? meio, obrigado por nos atender, eu sei que você está no meio de uma reunião aí no Instituto. Você está no Instituto ou não? Não, estou na Nova Escola, na revista Nova Escola. Ah, legal. Eu sei que você está no meio de uma reunião, não vamos tomar muito seu tempo. Queria Não, só que fica você... tranquilo, Tá. fica tranquilo. Nós estamos falando aqui do surgimento dessa bancada da escola, bancada da educação, que eu particularmente achei uma iniciativa fantástica, porque você tem bancada de tudo quanto é coisa, e ninguém está falando daquilo que interessa para esse país de imediato, que é a questão da educação. Está falando de boi, está falando de agricultura, está falando de segurança pública, educação, que é o que vai garantir o futuro desse país, ninguém está falando, e vocês tiveram essa ideia de montar essa bancada para ser uma pressão em cima do legislativo. Fala para a gente aí em linhas gerais, o que vocês estão fazendo, como é que a gente acha vocês, como é que a gente pode mostrar isso para a comunidade toda e saber que tem professores, ainda existem professores no Brasil. Bom, Fernando, o que acontece é que já existem, evidentemente, instituições, organizações que defendem a educação, mas o que a gente sente é que muitas vezes está num espaço restrito, né? Não chega na população como um todo, né? E o que a gente está querendo no primeiro momento, o grupo que está se formando, informar as pessoas sobre as estruturas formais de participação da sociedade, né? O que é isso? O que é um vereador, o que é um deputado, o que é um senador, né? E como eles podem interferir no processo educativo, né? Então, o que a gente faz bem como professor é ensinar, né? Então, a gente está querendo essa frente, num primeiro momento, que é ajudar a formar cada vez mais o cidadão para entender como ele atua numa democracia participativa, né? Para depois eleger os seus candidatos, né? E é uma frente pluripartidária. A gente não quer participar dessa divisão que o Brasil participou na última eleição. A gente acha que tem gente legal em todo o campo político e não precisa ser necessariamente só educador e professor, mas a ideia é que essa frente com pessoas engajadas, cidadãos e também educadores, participem de um processo primeiro formativo, tá? Depois que ajude a eleger vereadores agora em 2020, né? E que tenham uma preocupação com pautas educativas, mas também pautas da nação, e a partir daí eleger esses deputados para o Congresso e senadores para que a gente possa construir uma nação que tenham leis que estruturem uma política educativa. Ok. Uma coisa que me chamou a atenção em todo esse processo eleitoral que nós tivemos, que foi assim, o Fernando cobriu isso muito de perto, eu um pouquinho mais distante, mas nós estamos muito cansados desse processo, né, Fernando? Muito cansado. Estafante. E, acima de tudo, a gente saiu muito cansado vendo a radicalidade dos dois lados, Isso. de tal maneira a embrulhar o estômago, a verdade é essa. Isso. Mas, por outro lado, eu estou muito feliz porque me parece que houve um despertamento da população, um despertamento de uma parcela da população para as questões políticas, para as questões que de fato mexem com a nação, de começar a olhar para isso de forma que é algo que me afeta, né? Porque se eu tiver uma educação que seja cidadã, participativa, uma educação que faça valer as suas demandas também no legislativo, que é onde a coisa funciona e nos afeta diretamente, como, por exemplo, ontem teve mais um adiamento aí, né, da votação do projeto Escola Sem Partido, e fica aquela coisa toda, e no final das contas, aqueles que são realmente interessados e envolvidos no processo não estão sendo ouvidos. Então, essa iniciativa de vocês está sendo fantástica, viu? Parabéns, Miguel. Obrigado, Edu. Então, é isso. A gente também não quer mais participar dessa polarização. A gente acha que tem uma oportunidade, que em qualquer restaurante que você ia, qualquer lugar, você tinha gente discutindo política, que não é uma tradição do nosso povo, né? Agora, o que a gente quer é que eles discutam política, mas não seja tão apaixonado, né? E também não seja tão influenciado com notícias que não são verdadeiras. Então, formando esse cidadão que já começa a gostar de política e oferecendo informações para ele, tenho certeza que a gente vai construir uma nação que já está avançando. Eu também acho que a gente não está indo para trás, a gente está avançando, mas tem que discutir o que interessa. Eu acho que a ideia de censurar o professorado não é adequada, mas, por outro lado, a gente, como professor, tem que entender que tem que levar a maior quantidade de ideias na sala de aula para que o estudante tenha o seu próprio senso crítico.
E, Miguel, isso já foi levado adiante? Já há parlamentares que já foram consultados? Como é que está sendo a recepção disso? Isso, muito legal. A gente está conversando com parlamentares, deputado federal, estamos conversando com vereadores, né? E estamos sendo super bem recebidos. Ontem nós fizemos a primeira reunião presencial em São Paulo, transmitido via Facebook para o Brasil todo. Nós tínhamos um vereador lá, muito legal. Tínhamos ex-secretários do Ensino Básico Nacional participando, né? Secretários do MEC. E a gente sente que os políticos estão bem interessados, porque a proposta, inclusive, é a gente começar a ressignificar a imagem dos legisladores. Eu acho que uma boa parte dos legisladores são pessoas muito sérias, né? E nós temos que nos apoiar nessas pessoas, né? Então, a bancada tem recebido muito apoio, né? E ainda é uma ideia, né? Porque a gente está construindo, né? E esse apoio, a gente está conhecendo gente muito legal. Eu nunca tinha conversado com um vereador em São Paulo. E pela primeira vez eu conversei nas últimas semanas e fiquei muito feliz de encontrar essa pessoa. Então, com o deputado federal a mesma coisa, com candidatos a senadores. Então, há pessoas legais no país. E se a gente não acredita na estrutura política, é aí que a democracia corre perigo, né? Veja, Miguel, Edu, Arthur, o público que nos ouve, eu tenho um programa na Rádio Jovem Pan aqui em São Paulo que trata da cidade de São Paulo, né? O programa está no ar há 1 ano e meio. São 50 e quantos vereadores em São Paulo? 55, se não me engano, né? Isso. Sabe quantos me procuraram para falar da cidade, dos problemas da cidade? Quantos? Em 1 ano e meio? Um. Então... Pois a gente tem que ir a ele. Nós temos que provocar. Nós temos que provocar. Legal. E eu acho que era a pergunta que eu ia fazer, mas você já meio que respondeu na sua resposta, porque é uma coisa que tem que ser não só no legislativo federal, né? Até porque nós temos escolas federais, temos institutos federais, temos escolas estaduais, que aqui no estado de São Paulo, inclusive, é de um mau gosto tremendo, parecem presídios as escolas estaduais, né? A construção delas foi feitas para isso, são escolas concreto puro, grade, mas parece que você está preso, né? Não parece que você está num colégio. Eu não sei por que obra pública tem que ser feia. Isso era uma coisa que tinha muito nos anos 90, porque era mais barato. Então tem que ser feio, isso não tem nada a ver. Posso até falar disso um dia qualquer. E também na esfera municipal, que nós temos a educação, porque o ensino básico, né, fica a cargo, né, dos coitados dos prefeitos, né? Porque, como diria meu amigo Emílio Surita do Pânico, uma coisa é você querer ser prefeito de Copenhague, outra coisa é você ser doido e querer ser prefeito de São Paulo, né? Que é uma loucura. Então, é isso que eu queria saber. Então, já há além dessa pluripartidariedade, se assim eu posso dizer, também há essa esse multifacetamento de entes, né? Federação, a União, o Estado e o município. Isso. A ideia é essa, a gente começar a trabalhar agora no município, né? As democracias mais maduras, elas olham muito para o distrito, né? O Brasil teve um desvio que federalizou a política, né? E isso afasta, porque está em Brasília, né? O que a gente quer discutir muito é que a política se faz no bairro, né? E o vereador e o prefeito, num primeiro momento, evidentemente, são essas pessoas que podem nos ajudar, e a gente até, como você disse, tem que formar, educar o vereador, porque ele não tem o hábito de, entre os mandatos, depois de eleito, conversar tanto com a população. A gente está conversando com pessoas que têm esse hábito e isso está sendo muito bacana. A corrupção existe, que eu considero a corrupção um desvio de caráter, né, muito mais que um crime. Ela existe porque o dinheiro está longe. Isso. Porque o dinheiro não tem que estar em Brasília, né? Não é lá, não é Brasília que tem que ficar com a chave do cofre. É por isso que as coisas se perdem até chegar no asfalto que está aí na porta da tua casa, onde você está ouvindo a gente. Que a coisa se vai. Aí cria-se programas, o PAC, o PEC, o PIC, o POC, e aí o dinheiro vai indo pro ralo, porque você tem que ficar passando de mão em mão, aí você tem que ir lá, pela subserviência política, pedir pelo amor de Deus para liberar uma emenda. O deputado estadual faz o que aqui hoje, no estado de São Paulo? Ele libera emendas, fica fazendo esse trabalhinho, finge que aprova o orçamento do estado, porque aí tem a pressão do próprio governador. Isso pode ser quem entrar, vamos ver se muda agora, mas ele libera emendas, fica fazendo esse trabalhinho, finge que aprova o orçamento do estado, porque aí tem a pressão do próprio governador. Isso pode ser quem entrar, vamos ver se muda agora, mas ele libera emendas, fica fazendo esse trabalhinho, finge que aprova o orçamento do estado, porque aí tem a pressão do próprio governador. Isso pode ser quem entrar, vamos ver se muda agora,
Não estou falando do Alckmin, estou falando de todo mundo que fica ali em cima para ver como é que tá, se vai aprovar como o executivo mandou. Então, nós temos que fazer esse papel da desconstrução, de fato, para que a sociedade civil entre nesses caminhos e fale, olha, esse lugar aqui é nosso. Por isso essa iniciativa sua, Miguel, dos seus companheiros, que depois eu quero até levar. Né? É isso, quero até levar isso depois para o meu programa, lá na Jovem Pan também, é fundamental. É você inverter a lógica. Não, meu amigo, você não manda. Você está aí justamente para nos ouvir e fazer com que as coisas andem como tem que ser feitas, né? Joia. Eu vou fazer o seguinte, eu vou passar o teu contato para o Fernando, ele vai falar com você também para levar para a Jovem Pan na semana que vem, tá bom? Tá legal, tá legal. Tá certo? Miguel, então, obrigado pelo seu tempo aí, eu sei que você está no meio de uma correria. Se quiserem saber mais, tem um Facebook que chama Bancada da Educação, tá? Via Facebook, e obrigado pela atenção que vocês nos deram, a gente está feliz de conversar com vocês e de ter uma ação cívica. Tá joia, Miguel. Sem dúvida. Tá, grande abraço, menino. Grande abraço, Miguel. Vou passar lá no Instituto pra gente tomar um café a qualquer hora, tá bom? Vamos tomar. Um grande abraço. Edu. Tchau, tchau. Pessoal. Muito bem, gente. Seguindo com a nossa pauta aqui, esse foi o Miguel Thompson do Instituto Singularidades. Ainda falando um pouco sobre essa questão do nosso processo do Brasil, do que está acontecendo, o programa Mais Médicos registra que 85% das vagas já foram preenchidas. Olha só, não? Que celeuma. Oh, meu Deus do céu. 85% das vagas. E o site voltou normal. E os telegramas? E os telegramas. Agora, Sérgio Moro terá trabalho, eu acho. Quem que vai falar disso? Olha, é 3, não, a gente quer 9. Não, vamos fazer 6. Mas 5 é pra ditadura. 1.000 é pro médico. Pro médico. E ninguém fala nada. Não, e detalhe, os médicos cubanos estão dizendo que não vão voltar. Vão ficar. Aí um cara falou assim, fico até varrendo o chão aqui no Brasil, não quero voltar. Mas é óbvio. Voltar para Cuba para quê? Para ter dor e sofrimento? A questão é muito simples. Eu falei, essa OPAS tem coisa errada. Né? A maneira como foi feita. Claro, para não ter que passar pelo Congresso. E não passou, né? É óbvio. Porque a hora que você lesse os detalhes, as letras miúdas da coisa, eu falei assim, não, gente, como é que você vai pagar? Como é que é essa divisão aqui? E ainda assim vai saber se era 1.000 mesmo, né? Pois é. Pois é, e a situação foi a tamanha que o filho da ministra resolveu ficar. E a ministra perdeu o cargo lá em Cuba, né? Perdeu o cargo lá em Cuba. Então tá uma coisa bastante estranha de se observar, os telegramas, como você falou, os acordos que foram colocados, o pessoal dizendo que foi um acordo muito mais entre o partido que estava no poder e a ditadura cubana, enfim. O fato é, abriu-se o edital, 8.000 e tantas vagas, 85% já foram todas preenchidas e aprovadas, né? Preenchidas e aprovadas, e segue. E o governo federal falou que vai manter a inscrição até dia 7, não mais até dia 25, mas até dia 7 devido à alta procura e adesão. Ou seja, basta você dar a condição, isso só para médicos com CRM no Brasil e revalidados. Ainda pode-se abrir, caso não se preencha todas as vagas, pode-se abrir a possibilidade para estrangeiros revalidados. Não revalidados, como estava no processo já, né? Os cubanos não tinham revalida e estavam atuando nessa ação. Agora poderia vir e durante o serviço fazer o processo de revalida também. Sim. Né? Então, assim, cai por terra toda a narrativa que foi se colocada. Inclusive, me chamou a atenção que muitos alunos meus, ex-alunos meus, me mandaram mensagem dizendo que estavam com dificuldade e que agora conseguiram se inscrever e se inscreveram. E assim, eu perguntei para ele, você está disposto a ir para São Gabriel da Cachoeira, meu amigo? Ele falou, eu vou. Vai para Tabatinga, na divisa do Amazonas lá? Não, tem uma colega, uma ex-aluna minha que foi chamada para um emprego em Trombetas no Pará, ela não foi naquela época. Porque eu falei assim, Eduardo, pelo que eu sei, era a prefeitura e eu sei que lá o pessoal não paga o pessoal. Eu vou para lá para não receber, aí fica complicado. Muito bem, gente. Um outro assunto aí que nós trouxemos aqui, nós estamos com o nosso tempo estourando, mas eu quero falar dele, é a questão, ainda na questão de saúde, Estados Unidos. Nós falamos disso alguns programas atrás, sobre os antivacinas. Pois bem,
Esse negócio de antivacinas estourou nos Estados Unidos com um surto de catapora no sul dos Estados Unidos. Isso, vamos Uma aplaudir. escola top, cara, gente que paga muito, porque não é escola pública norte-americana, uma escola particular, então é mais cara que aqui, uma Waldorf, né? E por questões religiosas e de consciência, os pais resolveram não vacinar os filhos. Das 140 crianças da escola, 110 estão com catapora. Parabéns, vamos aplaudir aos responsáveis por isso. Exatamente, né? Quer dizer, é algo que não cabe. Aqui em São Paulo você tem isso, viu? Você tem movimentos Colégio bom antivacinais. aqui. Antivacinais aqui em Você colégio tem bom. grupos de Facebook. Exatamente. E agora você resolve isso como por lá, né? Agora, e esse pessoal falando lá, não, a melhor forma é a vacina. A vacina ainda assim teve essa situação. Outra mensagem aqui interessante, uma curiosidade. Winston Churchill tinha uma arara. A hora que eu li isso, eu achei que era mentira. Eu vi essa notícia. Tinha uma Winston arara. Churchill tinha uma arara. Tinha uma arara. Na verdade, quem tinha a arara que tinha o Winston Winston Churchill. Churchill. Winston Churchill morreu. ofereceu. Winston Churchill E morreu. a arara tá lá. A arara tá lá, 104 anos de idade. E o que ela faz? Ela continua xingando Hitler e os nazistas, né? Tem que avisar Chama ela. Charlie Arara. Acabou a dona arara. Embora tenha uma grande soberba de plumagem, etc., manteve a velhice e todas as suas faculdades mentais. Está melhor que nós, viu? A gente tá esquecendo coisa pra Imagina, caramba. ainda bem que o Churchill não tinha uma tartaruga. Pois é. Senão- Né? Expressões preferidas de Charlie. Expressões preferidas de Charlie. É. Maldito Hitler e malditos nazistas. Repete com sotaque característico de Churchill. Aquele inglês. Aquele inglês castiço. Você imagina isso? Agora, se fosse minha, eu ia falar assim, quero café. Outra cocita, né? Não sabemos. Sensacional essa história. Sensacional. E para nós fecharmos aqui, Muito bem. nós estamos aí na semana de Black Friday, né? Não sei quantos de vocês sabem por que tem essa semana de Black Friday. Aqui é tão desvirtuado que o Já negócio virou vira Black Black Week, November. aí virou Black Month, né, com Black November. E, na verdade, hoje tem até o Black Carnaval, que tem gente que compra agora e só recebe no Carnaval. Pois né? aí já vai. E no contexto anglo-saxão é feriado, o feriado nacional mais concorrido que o Natal. O Dia da Ação de Graça é muito importante. E se tornou algo internacional. Dentro dessa cultura, né? Dentro da tradição reformada, nós trouxemos, no contexto da Igreja Reformada, nós trouxemos essa tradição também. Existe essa tradição, mas não do ponto de vista econômico, né? Eu acho a ação de graças algo muito importante que a gente deveria ter na nossa cultura, né? Porque a gente só pede, a gente não agradece. Exatamente. Que é o Thanksgiving, né? Que é dar graças. Dar graças né? por algo. Dar graças por algo. E a gente não tem isso na nossa realidade, né? A gente só pede. Como a gente pede? Ai, meu Deus, na hora do desespero. Aí você lembra de Deus, né? Exatamente. E não é assim, não é assim. Eu queria ler um texto que eu escrevi no meu devocional do Dia de Ação de Graças. Sim. Eu tenho um costume, de manhã cedo, eu leio a Bíblia, faço as minhas orações e escrevo. Eu costumo escrever. Que bom, as minhas bonito, orações. legal. Então, pelo dia semana de Ação de Graças, a tradição protestante reformada é quando agradecemos toda a provisão de Deus, reconhecemos que tudo provém dele e ele nos sustenta. Ação de Graças é dia e semana de relembrar o favor imerecido de Deus pelo ser humano e a sua graça salvadora. É dia de ler e ouvir as palavras dele que nos diz que fomos perdoados. De reconhecer mais uma vez que eu era cego, mas agora eu vejo. Que eu estava perdido, mas eu fui achado. Maravilhosa graça, que doce som, diz a música. Eu não perderia tempo com um cara como eu, mas ele decidiu perder um tempo comigo. Um pecador como eu, sem esperança. É uma graça maravilhosa. Feliz dia, semana, mês de Ação de Graças. Muito bem, nós Legal. temos que dar graças por tudo que Dar acontece graças na por nossa tudo, vida. já nos diz a Bíblia. Por tudo. Este foi o Rádio Ação desta excepcional sexta-feira. Voltamos na semana que vem, se Deus quiser. Um grande abraço, Fernando. Obrigado, Arthur. Uma boa semana a todos, até a próxima. O sol nasce no silêncio da madrugada. No ar está o fôlego da vida. Na terra, o alimento brota. É a vida se renovando a cada começo de dia, a cada princípio de noite. Por tudo isso e por tantos outros milagres que acontecem a cada segundo diante de nós, dê graças a Deus. Afinal,
Deus está no controle do universo e da nossa vida na Terra. Acredite. Você acompanhou Rádio Ação com Eduardo Baez, Madeleine Lasco, Fernando Martins e Alexandre Almeida. Um programa da UMP, Rádio IPB3 e a PECOM. As notícias da semana e a Cosmovisão Cristã.